Recentemente, um conhecido me disse algo que virou uma chave na minha cabeça. A frase dele foi a seguinte: a nossa vida é como um trilho de um trem. O problema é que a gente insiste em descer em estações erradas. Parece óbvio, né? Mas para e pensa. Toda vez que alguém te pede alguma coisa, ou que surge uma oportunidade ok, ou até um evento social, você para e se pergunta: isso passa por onde o meu trem está indo? Se o seu destino é o ponto A, porque você insiste em gastar energia e tempo descendo no ponto B, só porque alguém te chamou na plataforma. A gente vive como se tivesse trilhos infinitos, só que o nosso tempo é o nosso combustível mais escasso e mais caro. Se você para em todas as estações, você nunca chega ao seu destino final. Final entre aspas, mas você se perde aí no seu caminho e talvez atrase o que você está buscando de fato. E aí você só se sente mais exausta no meio do caminho. Essa conversa me fez lembrar do livro Essencialismo. Talvez você já deve ter escutado por aí. Se você leu, me conta aqui nos comentários, mas ele foi muito bem falado. E o ponto central do livro, que faz a gente começar a questionar essas perdas de tempo no meio do nosso caminho, é exatamente esse do foco. O essencialista, ele não tenta abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Ele tenta focar em uma busca deliberada por menos coisas para fazer, porém, fazer essas coisas melhor, mais bem feitas. Vou te contar uma coisa, eu desci na estação errada na época da escolha da faculdade, lá atrás. Eu queria cursar artes para futuramente me tornar uma tatuadora. Mas a pressão social, o mundo que eu vivia ao redor, dizia que isso não era uma profissão, que era coisa de quem não queria nada com nada. E o que eu fiz? Eu cedi e segui o roteiro dos outros. E aí durante anos eu usei a frase de que eu não sou criativa. Uma frase essa que eu entendi recentemente que eu usava como um escudo, na verdade. A real é que eu usava essa frase para mascarar a falta de coragem que eu tive de peitar o que eu queria fazer de verdade. Então eu acabei escolhendo por omissão. E aqui, voltando ao livro do Essencialismo, que está a grande reflexão que ele traz. Escolha não é uma coisa que você possui. É uma coisa que é uma ação que você executa. Quando você abre mão de escolher, você ainda está escolhendo. E aí você pode estar escolhendo que os colegas decidam por você, que os algoritmos decidam por você, ou que a sua família decida por você o que você vai fazer da sua vida. Quando a gente abdica da nossa capacidade de escolher, de tomar essa ação, há alguma coisa no meio do caminho ou alguém toma a frente e escolhe por nós. E o preço disso é caro também. É uma frustração que vai te consumindo aos poucos. Se o essencialismo é tão lógico, por que é tão difícil a gente praticar? Por que dói tanto dizer não? Por que a gente fica tão incomodado? Se você consegue dizer não sem esse incômodo, você está no caminho super certo. Mas não é só falta de jeito, é algo biológico. Há milhares de anos atrás, quando nós éramos uma tribo de caçadores-coletores, ser expulsa do grupo era sentença de fim da linha. Se a tribo não gostasse de você, você não comia, você não tinha abrigo, não tinha proteção. Você realmente era abandonada na savana. E o nosso cérebro ainda está programado para a gente achar que se decepcionar alguém por algum motivo, nós vamos ser jogados de volta na savana e ficaremos sozinhos, sem proteção, sem comida, sem abrigo, sem nada. E hoje a tecnologia aumentou essa pressão. Não é apenas uma sobrecarga de informação, é uma sobrecarga de opiniões. Não são só 3 ou 4 pessoas ali do seu ciclo familiar ou do seu ciclo de amigos dando pitaco na sua vida. São milhares de vidas passando pela sua timeline, profissões, direções que parecem todas fazerem sentido. Parece que se a gente seguir por um caminho, a gente vai estar perdendo outros. E é a verdade. Só que aí a gente não consegue realmente focar naquilo que a gente decidiu seguir. A gente se sente vigiado 24 horas por dia por uma tribo digital invisível. Dizer sim o tempo inteiro virou o nosso mecanismo de sobrevivência social.
mesmo que esses sims estejam matando a nossa saúde mental e a nossa estratégia intencional. Ainda falando sobre o livro, ele escancara uma verdade dolorosa. Nós não podemos ter tudo, a gente até sabe disso, mas a gente esquece no meio do caminho. Então, toda escolha envolve uma concessão. Se você não tem noção clara do custo de oportunidade, que ele chama de o valor do que você perde ao dizer sim quando não deveria, você acaba fazendo trocas que nunca fariam parte do seu plano original. Quando você aceita aquela tarefa ou estar em algum lugar que você, na verdade, nem gostaria só para não parecer chata, você está dizendo não para o seu tempo de criação, para o seu tempo de cuidado, está dizendo não até para a sua saúde mental às vezes. O livro traz que o essencialista entende que escolher entre duas coisas que queremos é uma oportunidade estratégica. Como diz o autor, se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. A gente precisa parar de perguntar do que eu tenho que abrir mão e começar a se perguntar no que eu quero investir o meu tempo. O meio termo é o desperdício de energia entre um monte de trivialidade do dia a dia. Mas tudo isso só funciona se você tiver clareza de onde você quer chegar. O essencialismo bate muito nessa tecla. Não dá para identificar o que é essencial se você não sabe qual o seu critério de decisão. Lembra daquela frase famosa da Alice no País das Maravilhas? Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Por isso que qualquer convite ou tarefa que atravessa o seu caminho vira distração ou fica parecendo uma oportunidade imperdível. Mas quando você define o seu ponto A com bastante clareza, fica muito mais fácil de você perceber o que te desvia desse caminho, do que você precisa de fato abrir mão e o que vale de verdade investir a sua energia. E é importante pontuar aqui que clareza nunca vai eliminar o medo de dizer não, mas transforma o não em um ato de fidelidade com a vida que você quer construir. Para a gente entender melhor como colocar isso em prática, o livro traz um conceito que vai além da matemática. A gente consegue aplicar na nossa vida se a gente prestar um pouquinho de atenção. É pura estratégia mesmo, que chama o princípio de Pareto ou a regra do 80-20. Imagina que a sua energia é como a água de um regador. Se você tem um jardim com mais de 100 espécies de plantas e tenta dar um pouquinho de água para cada uma delas todos os dias, o que vai acontecer? Nenhuma delas vai se desenvolver, vai crescer de verdade. Elas até podem sobreviver, mas dificilmente você vai ter ali um jardim lindo e robusto. Aí você gasta uma energia gigantesca e o resultado é um jardim mediano. O segredo, usando o princípio de Pareto, é identificar quais são as 20 plantas que dão mais flores ou frutos, que ficam mais bonitas, e você focar 80% da sua água, que é a sua energia, apenas nessas poucas espécies. E aí o seu jardim tende a progredir muito mais rápido e melhor. Na prática, pensa aí na sua rotina. 80% do seu cansaço vem de apenas 20% das coisas que você aceita fazer, às vezes só por educação. Por outro lado, 80% da sua felicidade e do seu sentido de realização vem apenas dos 20% das suas atividades. Voltando ao pensamento do livro, o essencialista é esse jardineiro que decide parar de regar as ervas daninhas e as plantas que não dão frutos para investir tudo no que é mais importante. O foco não é entender mais sobre o que você faz de início, mas sobre o que você decide parar de fazer para se desenvolver naquilo que realmente importa para o teu caminho. No fim das contas, viver melhor não é fazer mais, é escolher com mais intenção. É aceitar que toda escolha exclui alguma coisa. E entender que isso não é necessariamente uma perda, mas é você se manter na direção que você realmente deseja. Eu mesma precisei de muito tempo para entender que a minha criatividade não estava morta ou sequer existia. Ela estava apenas
soterrada por alguns sims que eu dei ao longo da minha vida para outras coisas. Talvez hoje você não precise, na verdade, mudar a sua vida inteira. Talvez você precise parar por um minuto e se perguntar, com toda honestidade, para onde esse meu trem está indo agora? É nessa direção que eu devo ir? É nessa direção que eu quero ir? Eu queria muito saber se você também sente que está vivendo no modo automático, só tentando dar conta de tudo, sem nem saber para onde vai, sem nem conseguir parar para pensar se tudo isso está fazendo sentido ou não. Comenta aqui embaixo qual é a coisa que você mais sente falta de fazer, por ter se ocupado com o que não era importante. Às vezes falar sobre isso é o primeiro passo para a gente voltar para o nosso trilho e se direcionar realmente para o que faz sentido, para o que importa para nós, para os nossos sonhos se realizarem. E se esse papo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Vamos juntas buscar uma vida com menos ruído e mais intenção. E se você chegou até aqui, muito obrigada e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!